Mesmo com a derrota para o Palmeiras no fim de semana, o Vasco saiu de campo aplaudido pela torcida. Isso porque o time tem jogado melhor e a principal explicação está no meio de campo. Com Ramon Dias, os 3 titulares são Zé Gabriel, que já estava no Vasco, mas era pouco utilizado pelo técnico Maurício Barbieri, Paulinho e Praxedes. Nomes pouco conhecidos pelos torcedores, que foram pedidos da comissão técnica. Paulinho e Praxedes começaram juntos o jogo contra o Grêmio, na primeira vitória do técnico Ramon Dias. E desde então são titulares absolutos. A formação só mudou no empate em 1-1 contra o Bragantino, quando Praxedes ficou fora por questões contratuais. Nós sentimos muita falta do Praxedes. Ele é um jogador muito importante para o time. Agora, esse meio de campo está perto de receber um reforço. No próximo domingo, contra o Bahia, a maior contratação do Vasco na temporada pode estrear, o camisa 10 Dimitri Payet. A dúvida agora é quem sai do time para a entrada do francês. Ele pode mudar um pouquinho a estrutura. Se ele quiser manter o tripé de meio campo, né, com o Paulinho, Praxedes e o Zé Gabriel por trás, eu acho que vai acabar sobrando para o Serginho, né? Com o Zé Gabriel suspenso, a única certeza é de que na próxima rodada o trio do meio-campo do Vasco não vai se repetir. Enquanto tenta voltar a jogar em São Januário, o Vasco se prepara para um mês decisivo, quando o assunto é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. 4 dos 5 adversários que o Vasco vai enfrentar em setembro são times que lutam contra o rebaixamento. O primeiro deles é o Bahia, domingo fora de casa. Jogo que pode marcar a estreia do francês Dimitri Payet. Zé Gabriel levou o 3º cartão amarelo e não joga. Léo volta de suspensão e deve ser titular. Jogar na Arena Fonte Nova é muito difícil, como qualquer outro jogo no brasileiro. O foco de cada um aqui tem que ser fazer o melhor, nós, dentro de campo, para depois pensar no adversário, que no brasileiro qualquer jogo é difícil, seja dentro de casa, seja fora de casa. O brasileiro a gente tem que estar preparado para encarar qualquer adversário. O torcedor do Vasco está confiante. Agora é só pensar em vitória, não tem como pensar para trás, sempre para frente. Mas vamos acreditar. A torcida vascaína sabe como é que é, né? Nunca deixa de acreditar. O Vasco entra em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia. O adversário é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos. 5 pontos acima do Vasco na classificação. No duelo do primeiro turno desse Brasileirão, há 4 meses, o Vasco perdeu para o Bahia por 1-0 em São Januário. É Tassiano, é gol do Bahia! Era a 3ª rodada do campeonato e muita coisa mudou no Vasco de lá para cá. O time afundou na zona de rebaixamento. Maurício Barbieri foi demitido. São Januário ficou interditado por 4 jogos por causa da confusão após a derrota para o Goiás. Contra o Cuiabá, o Vasco venceu a primeira partida no Rio com o técnico interino William Batista. E o clube contratou o treinador argentino Ramon Dias. Melhorou muito. Outro time, outra coisa, outra cara ao time. Totalmente diferente. Se tivesse no início do ano era outra coisa. Estávamos em caminhos melhores. Com a chegada do Ramon Dias, o Vasco foi ao mercado e contratou 10 jogadores. 5 deles são titulares do time. Medel, Praxedes, Paulinho, Serginho e Verrete. Pablo Verrete, para milhões de vascaínos! Sai pra festa, Serginho! E olha que o Payet ainda nem estreou. O camisa 10 já sentiu o clima do Maracanã. Na chegada ao Brasil, levou milhares de torcedores ao aeroporto de madrugada. E agora, todo vascaíno está na expectativa de ver o francês em campo. Estamos todos ansiosos pela estreia do Payet. É uma ótima contratação do Vasco, acho que a melhor aí dos últimos tempos. Payet deve começar no banco de reservas amanhã contra o Bahia. O time não terá o meio-campo Zé Gabriel suspenso. Jair é o provável substituto. E a base do time é a mesma que vem atuando nos últimos jogos. As atuações vêm melhorando e os resultados também. Nas últimas 4 partidas foram 2 vitórias, 1 empate e a derrota para o Palmeiras, atual campeão brasileiro, jogando bem. Não vai faltar apoio para tirar a equipe da zona de rebaixamento. A crueldade dessa decisão, no meu ponto de vista, né, é que é o seguinte: na esfera esportiva, que julgou São Januário,
deram 4 jogos. Eu acho pouco 4 jogos. Mas já foi decidido pelo tribunal, assim como foi para Vila Belmiro. O tribunal decidiu 4 jogos. O que agora impede São Januário de receber público é a Justiça Comum do Rio de Janeiro, com esse argumento, entre outros, de que no entorno, abro aspas, porque isso está num documento do Ministério Público, a forte atuação do tráfico de drogas. Então, a Justiça está reconhecendo que é uma falência do Estado ali, porque é função do Estado garantir a segurança pública dos moradores, entre eles o Vasco. E diante da falência do Estado, o que faz a Justiça? Em vez de obrigar que o Estado cumpra o seu papel, vai lá e resolve. Dá segurança a quem mora lá. Na prática, o que essa decisão acaba fazendo é dizendo, vocês não têm segurança, não vai ser resolvido e, diante disso, vocês terão um tratamento de culpados, não das vítimas que são. E como culpados, vocês não vão poder receber jogos de futebol ali. É muito cruel. Até porque esse argumento da violência no entorno de São Januário, segundo o jornal O Globo, ele não se baseia em números, porque aconteceram mais tiroteios no entorno do Maracanã, onde também é uma comunidade, do que em São Januário. Então, assim, hoje o Vasco é o único clube sem casa do futebol brasileiro e com uma perspectiva muito nebulosa do que ele precisa fazer para reabrir a sua casa. O Vasco vai ter que resolver a segurança pública da região para poder reabrir o estádio? Vasco contrata 26 reforços e investe quase 120 milhões de reais na compra de 10 atletas no primeiro ano de SAF. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Há um ano, no dia 2 de setembro de 2022, o Vasco acertava a venda de 70% das ações de sua SAF para 777 partners. Foi oficialmente o pontapé inicial para a nova era do futebol do clube, que recebeu o primeiro aporte e passou a pertencer a uma empresa, e não mais aos sócios vascaínos. Com dinheiro no bolso, o primeiro ano da SAF foi marcado pelo alto número de contratações, foram ao todo 26. 2 deles, Paete e o lateral esquerdo Jefferson, ainda não estrearam, e alguns já até saíram do clube. O Vasco investiu quase 120 milhões de reais para adquirir os direitos econômicos de 10 jogadores. Outros 10 foram contratados por empréstimo, com opção ou obrigação de compra por metas na maioria dos casos. Por fim, 6 atletas chegaram ao clube sem custos porque estavam livres no mercado. Caso de Paete, por exemplo, que custará aos cofres da SAF cerca de 1,2 milhão de reais por mês. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!